Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar reunido com vocês hoje, especialmente recebendo amigos tão caros que eu tive a oportunidade de conhecer, como a Laís falou, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Para mim é uma alegria muito grande receber você, Gustavo, Débora, Davi, Emerson, Carla, Joãozinho, Daniel. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês e nós tivemos momentos muito marcantes estudando. Eu não posso contar todos, né? Seria muito bom poder compartilhar, mas aí a gente não conseguiria pregar. Mas nós vivemos muita coisa boa concedida pelo Senhor, muitas risadas, desafios, e para a glória do Senhor estamos aqui. Eu queria dizer que é uma alegria muito grande receber cada um de vocês, de coração. Irmãos, para introduzir este sermão, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita no Deus da santidade e da justiça, ou você acredita no Deus do amor e da misericórdia? Pegando o gancho naquilo que o Emerson falou, havia uma heresia no primeiro século, nos primeiros séculos da história da igreja, que era conhecida como gnosticismo. E o pensamento gnóstico acreditava que era um o Deus do Antigo Testamento e outro o Deus do Novo Testamento. Acreditavam que o Deus da criação era um Deus mau e que o Deus da redenção era um Deus bom. Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus castigador e o Deus do juízo. E o Deus do Novo Testamento, um Deus da graça, um Deus da misericórdia e um Deus do amor. Os gnósticos acreditavam que esse Deus do Antigo Testamento era mau e eles o chamavam de demiurgo. Então havia essa distinção. No entanto, nós veremos através desta narrativa hoje de Gênesis que o Deus da justiça e do juízo é o mesmo Deus do amor e da misericórdia. Não são dois deuses diferentes. Não se trata de um Deus mau e de um Deus bom, mas se trata de um único Deus, que ele é tanto juízo e justiça, quanto amor e misericórdia. Para que nós possamos meditar a respeito desse assunto, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 14 até 24. Gênesis 13, ou melhor, perdão, Gênesis 3, do 14 ao 24. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: por que deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus:
Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pelo privilégio rico de estarmos diante da tua palavra. A tua palavra diz, ou o Senhor mesmo disse, que nós não vivemos apenas de pão, mas das palavras que procedem da boca de Deus. Por isso a minha oração é para que através desta mensagem o Senhor fale e transforme-nos, nos torne mais semelhantes a Cristo, para a honra e glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Adão e Eva estavam no jardim de Deus, a constituição de Deus tinha uma única lei. Deus disse que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, mas eles não deveriam comer da árvore que estava no centro do jardim, que era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, como nós vimos na semana passada, influenciada pela serpente maligna, primeiramente a mulher comeu do fruto proibido e depois ela deu ao homem, que também comeu, de forma que ambos pecaram e quebraram a aliança com o Senhor. Daquele momento em diante, irmãos, por consequência do pecado, surgiu toda a espécie de males que nós podemos ver e imaginar. Tudo que nós vemos na nossa realidade que é mal, existe em essência por causa do pecado original que aconteceu, e nós vemos aqui no capítulo 3 de Gênesis. E quando chegou o momento de prestar contas a Deus, como nós vimos na semana passada, através da pregação do Márcio, Adão colocou a culpa do seu pecado na sua esposa. Olha a covardia. Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Aí Adão falou, olha, eu confesso que foi a mulher. Ele jogou a culpa para cima da mulher e jogou a culpa para cima de Deus, porque ele disse, a mulher que tu me deste. Então Adão culpa a mulher e culpa a Deus pelo seu pecado. E a mulher, por sua vez, ela também não assume a sua culpa e diz, eu confesso que foi a serpente, não fui eu. Enfim, assim nós estamos vivendo até os dias de hoje, colocando a culpa dos nossos pecados em outras pessoas, em outras coisas, qualquer coisa que não seja nós mesmos. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu patrão, a culpa é do empregado, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do meu espírito aventureiro. Mas nós não dizemos, a culpa é minha, a culpa é nossa. Enfim, irmãos, assim como as folhas de figueira não foram capazes de resolver o problema da vergonha humana, da culpa e do medo de Adão e Eva, assim também as desculpas humanas não podem nos justificar diante de Deus. O fato de Adão transferir a culpa e a mulher transferir a culpa não muda o fato de que todos eram culpados desse pecado diante de Deus. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto, o texto que nós lemos, é que o pecado tem consequências, e essas consequências sempre são destrutivas e devastadoras. A Bíblia expressa a gravidade do pecado quando ela diz que o salário do pecado é a morte. E além disso, irmãos, nós precisamos sempre lembrar que é o Deus Santo que define o que é pecado, sendo Ele o grande legislador e juiz de toda a terra. É Ele quem nos diz o que é bem e o que é mal. É Ele quem nos diz o que é certo e o que é errado. Não é a cultura que deve nos dizer. Não é a cultura que determina o que é certo e é errado.
O que foi pecado ontem é pecado hoje e será pecado amanhã, porque Deus não muda. A mente dele é invariável, ele é invariável, nele não há variação. E por esse motivo, irmãos, nós também sabemos que todo pecado que é cometido, ele é cometido contra a santidade de Deus. E é exatamente por isso que nesse texto o Senhor pronunciou a manifestação do seu santo juízo através das consequências do pecado contra a serpente, em primeiro lugar, versículos 14 a 15, depois contra a mulher, versículos 15 a 16, e finalmente contra o homem, versículos 17 a 19. E aqui eu quero começar a pregar com os irmãos qual foi a sentença de Deus, o justo juiz, sobre a serpente. Estão nos versículos 14 e 15. Em primeiro lugar, a serpente foi declarada culpada por enganar. Se você olhar aí no texto, Deus diz para a serpente: por que fizeste isso? Porque você enganou Eva. Em primeiro lugar, a primeira consequência do que a serpente fez é maldição. A serpente foi amaldiçoada por Deus. Versículo 14, parte B. Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. De fato, até hoje, a serpente é um animal detestável entre os humanos. Quem aqui gosta de serpentes? Você gosta? Quem aqui tem uma serpente de estimação em casa? Em segundo lugar, além da maldição, o Senhor trouxe humilhação para a serpente. A serpente foi condenada a rastejar todos os dias da sua vida e comer o pó da terra. Versículo 14, parte C. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É possível, irmãos, que o texto esteja nos dizendo que antes a serpente era diferente. Alguns imaginam a serpente com braços, com pernas, nós não sabemos como era. Mas uma coisa é fato: houve uma mudança na constituição desse animal, a ponto de ele ter que se rastejar sobre o chão e comer o pó da terra, por causa da enganação plantada no coração ali dos homens. E em terceiro lugar, além da maldição e da humilhação, a terceira consequência para a enganação da serpente é a inimizade. A serpente se tornou inimiga da mulher e da descendência da mulher. A serpente se tornou inimiga da humanidade. Versículo 15. Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E nós podemos averiguar que isso é verdade, porque, em primeiro lugar, quando uma serpente fere alguém, geralmente ela morde no calcanhar, você já percebeu? Nós podemos averiguar também que, quando o ser humano vai matar uma serpente, ele atinge onde? Na cabeça. E nós podemos averiguar também que essa inimizade existe, porque quando uma mulher não gosta da outra, ela chama a outra de quê? De cobra. Brincadeiras à parte, é verdade. Há uma inimizade entre a mulher e a serpente, e há uma inimizade entre a descendência da mulher, toda a humanidade, e a serpente. Esse é, portanto, irmãos, o juízo de Deus contra a serpente, contra o animal: maldição, humilhação e inimizade. E depois, eu ainda quero voltar nesse trecho para falar do juízo de Deus contra o diabo, que é o poder maligno por trás da serpente. Porque Apocalipse vai chamar Satanás de a antiga serpente. Por enquanto, vamos ficar só no juízo contra o animal que o diabo usou. Depois, nós falaremos sobre o juízo de Deus sobre o próprio diabo, para quem a Escritura deixa claro que não há perdão. Mas vamos continuar. Agora, qual foi a sentença de Deus sobre a mulher? Versículo 16. Assim como a serpente foi declarada culpada por enganar a mulher,
a mulher também foi declarada culpada por comer do fruto proibido. E quais foram as consequências do pecado da mulher? Em primeiro lugar, as dores de parto. Versículo 16, parte A. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz a filhos. Irmãos, a concepção, portanto, mesmo sendo uma maravilhosa bênção divina, ela é acompanhada de terríveis e fortes dores até os dias de hoje. E as mulheres que tiveram filhos podem confirmar que o texto é verdadeiro. E em segundo lugar, a segunda consequência da desobediência da mulher, eu chamaria de a violência. Porque originalmente o relacionamento do homem com a mulher, no Éden, no jardim de Deus, era de liderança amorosa e cuidado por parte do homem, e era de submissão e respeito por parte da mulher. Era um relacionamento perfeito. Mas agora olha o que o Senhor diz. Versículo 16, parte B. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, por causa do pecado, agora haveria um desequilíbrio nos papéis do homem e da mulher. Tá? Ao invés de submissão e respeito, a mulher tentaria governar o seu marido, por causa do pecado. E ao invés da liderança amorosa e cuidadosa do marido, este agora seria um dominador violento sobre a mulher. E nesse ponto, irmãos, é importante observar que essa não é a vontade de Deus para o relacionamento do casal, para o relacionamento entre o homem e a mulher. A dominação é uma consequência do pecado. Não foi algo estabelecido por Deus. Foi algo que veio dessa inversão de papéis, esse desequilíbrio que aconteceu no papel de cada um. E hoje nós podemos ver esse desequilíbrio, porque nós temos uma masculinidade distorcida, onde o homem muitas vezes peca por agressividade, como dominador. Sua liderança se torna rude, impaciente, controladora, com palavras grosseiras, com atitudes irritadas, com agressão emocional, com agressão física, com agressão verbal, com feminicídio. O homem peca muitas vezes pela agressividade. O pecado fez isso com ele. Todos os dias nós vemos no jornal a violência contra a mulher. Mas o homem também peca por passividade. É o famoso banana. É quando ele abdica da sua função e do seu papel. Quando ele não lidera, não influencia, não se posiciona, não toma a frente. Sabe, a mulher fala com ele e ele está lá no sofá. Tem que ver isso aí, tem que ver. Uma hora a gente resolve isso aí. E não sai daquele negócio, né? Não santifica o lar com a devoção diária. A esposa manda nele. A última palavra é sempre dele, eu já vou, se eu desejo uma ordem. Isso é uma distorção da masculinidade segundo a Bíblia. Mas nós também vemos, irmãos, por causa do pecado, uma feminilidade distorcida, onde a mulher também tem um pecado de agressividade e o de passividade. O de agressividade é quando ela usurpa o papel de liderança do marido. E eu até preguei aqui para vocês que o fato de ser auxiliadora não faz a mulher menor do que o homem, até mesmo porque Deus é chamado nosso auxiliador nos Salmos. Não, a mulher não é menor por ser auxiliadora, mas a usurpação é uma forma de pecado. Quando a mulher se coloca acima dele, assume o controle, responde pelo casal, toma as rédeas da casa, fala de maneira grosseira, não respeita a autoridade que Deus deu ao marido. Isso é um desequilíbrio também. E do lado da passividade, o pecado está em quando a mulher ela se permite ser o capacho, quando ela assume o papel de tapete do marido, quando ela se cala, para de auxiliar, passa a viver para fazer todas as vontades dele. Isso não é a vontade de Deus também. E a gente já ouviu relatos até de mulheres falando, eu nem me importo que ele me traia. E por mais triste que isso seja, eu também já ouvi mulheres falando, eu não me importo que meu marido me bata. Gente, nada disso tem a ver com o projeto original de Deus.
nem a passividade, nem a agressividade, nem do homem e nem da mulher. Irmãos, essas distorções são contrárias à vontade de Deus e é um distanciamento do projeto original. Mas nós hoje, como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos desempenhar os nossos papéis conforme a Bíblia determinou. Não conforme a cultura diz que deve ser, mas conforme as Escrituras, que é o nosso fundamento de fé, de prática, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós cremos. Nós precisamos tratar bem o cônjuge, a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Porque Deus nos criou para nós complementarmos um ao outro, não para nós competirmos um com o outro, não para nós lutarmos um contra o outro. Nós não devemos lutar por igualdade, nós precisamos viver em complementariedade. A nossa luta não é contra o nosso cônjuge, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu marido. A nossa luta é contra a carne, a nossa natureza pecaminosa. A nossa luta é contra a influência do mundo mal e a nossa luta é contra o diabo. Famílias divididas não é algo do projeto original, é algo da queda, é algo do pecado, é algo que veio por influência da serpente e agora está em nós. Resumindo, portanto, se a serpente foi sentenciada com maldição, humilhação e inimizade, as consequências do pecado da mulher foram as dores de parto e um relacionamento em que o marido a dominaria e a maltrataria, infelizmente. Isso implica que o problema do mundo, então, não é, como tem sido pregado pelo movimento feminista neste mundo, o problema do mundo não é o modelo de família judaico-cristão, mas sim o pecado que maculou o projeto original de Deus. Isso que nós acreditamos segundo as Escrituras. Então, irmãos, nós precisamos, o título desta série é Projeto Original. Nós precisamos voltar ao projeto original. E no projeto original, quando Deus trouxe Eva a Adão, versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, o texto diz, ou melhor, Adão disse, então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Segundo a Bíblia, Deus tirou a mulher de dentro do homem. E a partir de então, todo homem nasce de uma mulher e tudo vem de Deus. Essa é a complementariedade bíblica. A forma como esse relacionamento deve funcionar. Quando Adão olhou para Eva, ele viu a si mesmo. De forma que quem maltrata a sua esposa, maltrata a si mesmo. Quem machuca o seu cônjuge, ataca a si mesmo. Porque não são mais dois, são um. Tem gente que está se mutilando. Tem gente que, ao atacar o seu cônjuge, na verdade não percebe que está matando a si mesmo. Porque é uma unidade. E aí eu faço uma pergunta, ou algumas perguntas para nós hoje. Como nós temos tratado a pessoa que o Senhor colocou do nosso lado, o nosso cônjuge? Com amor e respeito, ou com violência e despeito? Você, homem, você tem desempenhado o seu papel diante da sua família conforme Deus determinou? Você, mulher, você tem desempenhado o seu papel diante de Deus e da sua família conforme Deus determinou? Hoje nós precisamos nos arrepender e, pelo poder do Espírito Santo, encontrarmos forças nele para amarmos e valorizarmos as nossas esposas, as esposas valorizarem os esposos e as famílias se amarem. Porque Deus tem uma vontade para o casamento. Irmãos, na vida do Evangelho, o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Efésios capítulo 5. Porque como já foi dito nessa série, para que o casamento existe? O casamento existe para ser uma representação do futuro casamento entre Cristo e a igreja. Tanto que, quando Cristo se manifestar em sua segunda vinda, nós já não teremos mais cônjuges. Na eternidade, nós não casaremos e não seremos dados em casamento. Por quê?
porque o propósito do casamento já terá sido cumprido, apontar para o futuro, para a união de Cristo e a igreja. Eu já fiz essa aplicação no outro sermão, mas é bom lembrar. Como o seu casamento tem representado a união entre Cristo e a igreja? Trazendo boa fama para o nome de Jesus no mundo, ou trazendo maledicência para o nome de Jesus no mundo? Essa é uma reflexão necessária. Finalmente, irmãos, depois de declarar a sentença sobre a serpente, sobre a mulher por causa do pecado, agora nós temos a sentença de Deus sobre o homem. Versículos 17 e 18. Assim como a serpente, assim como a mulher, o homem também é culpado por comer do fruto proibido. E as consequências para o homem são, em primeiro lugar, maldição também. Toda a criação que o Senhor criou e era muito boa foi afetada pelo pecado. Versículo 17, parte B. Maldita é a terra por sua causa. Porque Adão, aquele é o representante de toda a humanidade. Então, o habitat de toda a humanidade foi afetado pelo pecado. O mundo inteiro. Em segundo lugar, a consequência do pecado do homem é sofrimento. Versículos 17 a 19. O trabalho seria sofrido e improdutivo. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. É importante lembrar que havia trabalho antes da queda. O trabalho não é uma punição pelo pecado, mas o trabalho no mundo caído, ele é improdutivo, ele é pesaroso, ele é difícil. E eu tenho certeza que, independente de qual seja a sua profissão, ela com certeza é cercada de espinhos e ervas daninhas. Há coisas no seu trabalho que você sofre com elas. Injustiças, problemas, dificuldades, barreiras. E isso existe por causa do pecado. Então, em primeiro lugar, maldição. Em segundo lugar, sofrimento. E em terceiro lugar, morte. O homem retornaria para o lugar de onde veio. Nós já vimos, quando nós passamos por Gênesis 2, que o homem foi feito do pó. E agora o versículo 19, parte B, diz: até que você retorne à terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, o pecado tirou de nós a vida. Eu falei no começo que o salário do pecado é a morte. E ainda que Adão e Eva não tenham morrido fisicamente no exato momento em que eles pecaram, mas a morte é a ideia de separação de Deus. E essa, com certeza, é a maior consequência do pecado. O pecado nos separou de Deus, por consequência nos separou do próximo, da natureza, de nós mesmos, de quem nós éramos. Imagem e semelhança de Deus. Essa imagem não foi perdida, mas ela foi maculada, ela foi deformada por causa do pecado. E é por isso que nós vemos algo muito ruim em nós todos os dias, uma natureza que é contrária às leis de Deus, que é contrária aos mandamentos de Deus. Todos os dias nós pecamos, nós nascemos, nós somos concebidos em pecado. Resumindo, a serpente foi punida com maldição, humilhação e inimizade. A consequência do pecado da mulher foi dores de parto, dominação e morte. E a consequência do pecado do homem foi maldição, sofrimento e também morte. Porém, meus irmãos, como eu disse, o maior prejuízo que o pecado trouxe foi a separação de Deus. Porque os versículos 22 a 24 dizem: então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante
que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, ao sermos expulsos do jardim de Deus, na representação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós fomos separados de Deus, porque a santidade de Deus não convive com o pecado. Nós fomos separados da comunhão, porque o Senhor andava pelo jardim e encontrava o homem na viração do dia. Havia comunhão, havia perfeita harmonia entre Deus e o homem. Mas agora, ao ser expulso do jardim, nós perdemos essa comunhão, nós somos separados dela, nós fomos separados do caminho, porque Deus colocou querubins com espadas para proteger o caminho da árvore da vida. Então nós nos perdemos do caminho, fomos separados do caminho, fomos separados da verdade, porque nós acreditávamos nas palavras de Deus até a serpente chegar e falar: isso que Deus falou não é bem assim. A serpente nos ensinou e disse para nós que Deus é mentiroso. E nós passamos a começar a acreditar em nossas próprias mentiras, ao invés de acreditarmos na verdade de Deus. Então nós fomos separados do caminho, nós fomos separados da verdade, e nós fomos separados da vida. Fomos separados da vida porque nós não tínhamos mais acesso à árvore da vida por causa da expulsão do jardim. E essa não é meramente a história de Adão, essa é a nossa história, essa é a minha história, essa é a sua história, porque Adão é o representante de toda a raça humana e ele quebrou a aliança, e por isso, em Adão todos nós pecamos, e em Adão todos nós morremos. Romanos 3 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e se nós formos honestos, nós reconheceremos que todos nós nascemos com uma natureza terrível e pecaminosa e que nós também quebramos cada um dos mandamentos de Deus, sendo culpados e dignos da condenação. Nós somos dignos do inferno, nós somos dignos da punição, nós somos dignos de passarmos a eternidade sendo queimados pelo fogo, porque nós pecamos, porque nós somos pecadores. E a verdade é que, assim como o pecado de Adão e Eva os levou para o tribunal de Deus, haverá um dia em que cada um de nós prestaremos contas da nossa vida diante do tribunal de Deus. Mas então chega o momento de nós falarmos da maravilhosa e abundante graça de Deus. Tem uma música infantil que diz 3 palavrinhas só. E para a gente aplicar este sermão, eu quero dizer apenas 3 palavrinhas, e cada uma delas representa uma ação de Deus nesse texto. A primeira palavra, vamos usar o repita comigo, eu prometo que eu não vou abusar, tá? Que isso aí é muito chato, né? Mas diz assim, diga assim: graça. Deus vem em busca do homem. Essa é a primeira palavra é graça. Irmãos, no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e se esconderam do Senhor, quem foi o primeiro missionário que foi atrás do homem? Foi o próprio Deus. O próprio Deus, ele foi o primeiro missionário da história. Ele foi caminhando pelo jardim ao encontro do homem que estava escondido dele para resgatá-lo da sua condição pecaminosa. Irmãos, no Novo Testamento não é diferente. Quando nós estávamos completamente perdidos, Deus veio até nós através da encarnação de Cristo Jesus para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Deus foi atrás do homem no jardim, no Antigo Testamento, e Deus vem atrás de nós novamente no Novo Testamento através de Jesus, na encarnação. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Meus irmãos, essa é a diferença entre a falsa religião e o Evangelho. A religião diz: obedeça ao Senhor e Ele te aceitará.
Mas o Evangelho diz: o Senhor te aceitou em Cristo Jesus, então obedeça. A falsa religião diz: faça, mas o Evangelho diz: está feito. O Evangelho diz: está consumado. Louvado seja o Senhor por essa verdade. A religião é o homem em busca de Deus através de boas obras, mas o Evangelho do começo ao fim é Deus em busca do homem, por pura graça e misericórdia, por nenhum mérito que haja nele, que exista nele. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. A verdade é que nenhuma das nossas obras é capaz de apagar os nossos muitos pecados diante de Deus. A única maneira de nós sermos salvos não é dependendo de quem nós somos, mas é dependendo de quem Deus é. E Deus, Ele é gracioso e Ele é misericordioso. Não tem dois deuses, como acreditava o gnosticismo. Há um só Deus, Ele é juízo, mas Ele também é um Deus de graça. Nós fomos expulsos do jardim, mas havia uma graça abundante ali. A graça, portanto, irmãos, é a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação não é a nossa bondade. A causa da nossa salvação não é a nossa decência. A causa da nossa salvação é que o que nós não somos, Jesus Cristo era. Vamos para a segunda palavra. Eu falei que eu ia dizer quantas palavrinhas? A primeira é? A segunda, repita, sacrifício. Deus salva através de uma substituição. Essa é a segunda afirmação. A primeira foi graça. Deus veio até nós. Deus vem até nós. A segunda é sacrifício. Deus salva através de uma substituição. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram resolver o problema da vergonha e da culpa, sabe como? Com folhas de figueira. Quem aqui gostaria de ter uma roupa de folhas de figueira? Uma roupa de folhas de figueira resolve o problema da vergonha? Não, se bater um vento, a folha sobe e aparece a vergonha. As soluções humanas não resolvem a questão. As nossas boas obras, o que nós fazemos, não resolve a questão. As folhas de figueira não puderam salvar Adão e Eva. E as nossas soluções humanas também não podem nos salvar hoje. Mas o texto mostra que Deus fez algo por eles. Sabe por quê? No versículo 21, olha o que está escrito. E o Senhor fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para que nós tenhamos roupas de peles, o que é necessário fazer? Sacrifício. Ninguém anda com uma onça viva nas costas. Para fazer uma roupa de pele, você precisa sacrificar um animal. E foi o que o Senhor fez. O Senhor sacrificou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, a nudez do casal. Meus irmãos, de igual modo, para cobrir a nossa nudez espiritual e nos salvar do pecado, da morte, da condenação eterna, do inferno e da sua própria ira. O Senhor, no Novo Testamento, também fez um sacrifício, entregando o seu único filho para morrer em nosso lugar e nos salvar dos nossos pecados. Tem um sacrifício no Éden, há um sacrifício no Calvário. Porque Deus salva através da substituição. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto por nós em nosso lugar. Irmãos, nós estávamos separados de Deus, mas pela fé na obra de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com o Pai. Nós estávamos separados da comunhão, mas tem uma música que diz, e o Evangelho também diz, que Cristo nos tornou amigos de Deus novamente, o que nos lava dos pecados, que nos faz amigos de Deus, nada além do sangue de Jesus. Nós estávamos separados do caminho, mas então Jesus veio ao mundo e disse, eu sou o caminho. Nós estávamos separados da verdade, então Jesus veio ao mundo e disse, eu sou a verdade. Nós estávamos separados da vida,
Então Jesus veio ao mundo e disse: eu sou a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fez um caminho para nós até o Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Romanos 6, 7 a 9 diz: ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da sua ira. Irmãos, Deus nos salvou por sua imensa graça, através do sacrifício perfeito e substitutivo de Jesus Cristo, que foi entregue por nós em nosso lugar. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se a causa da salvação é a graça, o meio da salvação é o sacrifício, é a segunda palavra. E aqui eu chego à última palavra para a gente terminar esse sermão. A terceira palavra é evangelho. Deus anunciou a vitória do seu povo ainda no Éden. Antes de nós sermos expulsos do Éden, Deus já havia anunciado a vitória de Cristo e do povo de Deus. Voltando então, eu quero terminar o sermão voltando à sentença da serpente. Mas agora nós não vamos olhar para a serpente como um animal. Nós vamos falar do que estava por trás da serpente. A antiga serpente, Satanás. Meus irmãos, os pais da igreja chamavam o texto de Gênesis 3,15 de o proto-evangelho. O primeiro evangelho anunciado em toda a Bíblia. O primeiro anúncio de uma salvação futura. Logo que Adão e Eva pecaram, Deus não somente foi o primeiro missionário, o primeiro que foi atrás do homem, mas foi ele também que proclamou o primeiro evangelho da Escritura. Olha só, em primeiro lugar, o texto fala de uma descendência coletiva, versículo 15, parte A. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Irmãos, Deus está dizendo que durante toda a história haveria um conflito e uma luta constante. De um lado estaria a descendência da mulher, como uma descendência santa. Esses são aqueles que seriam chamados de filhos de Deus, referindo-se aos eleitos de Deus na história, ao povo de Deus. E do outro lado estariam os seguidores da antiga serpente, aqueles que rejeitam o Senhor e o seu conselho, como uma descendência maligna, e a Bíblia se refere a estes como os filhos do diabo. Essa é a primeira revelação sobre uma descendência coletiva, um povo que o Senhor preservaria para si e salvaria. Mas como ele faria isso? Através de um descendente individual. Este, no singular, ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar deste. Irmãos, esse texto tem sido interpretado historicamente como a grande batalha cósmica entre o bem e o mal. Jesus Cristo é o descendente da mulher. Ele é a semente prometida nesse texto, o primeiro evangelho de toda a Bíblia, anunciado pelo próprio Deus. A mordida da serpente no calcanhar é representado pelo momento em que Jesus foi crucificado, em que parecia que tudo estava perdido. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos e vence a morte, ele está pisando e esmagando a cabeça da serpente. E agora eu não estou mais falando do animalzinho, eu estou falando do diabo. O diabo e os poderes das trevas foram derrotados. Cristo pisou a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. E em Gênesis isso já foi declarado que aconteceria. E se você tem dúvidas disso, Colossenses 2,15, a vitória de Jesus,
e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Irmãos, na cruz, Jesus venceu aquela serpente que nos tentou e que plantou o mal em nós e que nos influenciou ao mal, e que acabou nos levando para todo esse sofrimento que nós vivemos na vida, que é decorrente do pecado original. Todas as suas lutas contra o pecado, todas as suas tentações, todos os problemas que você enfrenta na vida, tiveram origem na influência da serpente. Mas logo que o pecado aconteceu, Deus já falou, essa serpente está derrotada. E no Novo Testamento essa serpente é esmagada através do ato de Jesus na cruz. E a vitória de Jesus é a vitória do seu povo. A vitória de Jesus é a vitória dos eleitos de Deus. Porque Romanos 16, 20 diz para mim e para você, ei, você que está sofrendo com os seus pecados, você que tem sido tentado, você que luta com ele todos os dias, sofre por isso, chora, muitas vezes não consegue vencê-los. Escuta isso, Romanos 16, 20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Assim como Jesus pisou a serpente, há uma promessa no Evangelho de que nós também triunfaremos sobre ela. Mas não por causa da nossa força, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém. Meus irmãos, Cristo já venceu o poder das trevas e cravou a dívida que nos era contrária na cruz do Calvário. O tentador está condenado desde o Éden, mas nós fomos justificados pela obra de Jesus Cristo. Não há mais algo que nós devamos temer. Você que crê na obra de Jesus Cristo, eu quero dizer para você hoje, descansa a sua alma na obra de Deus, porque Ele já declarou a vitória do Cordeiro sobre o mal, a vitória do seu povo. A única coisa que a gente precisa fazer agora é viver para Ele. A gente não vive para Ele nos salvar. A gente vive para Ele porque Ele nos salvou. Agora, você que ainda não crê na obra de Jesus Cristo, o Evangelho te chama hoje a se arrepender dos seus pecados e crer no nome de Jesus Cristo para a salvação. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a única forma que você pode ser salvo. Você não pode salvar a si mesmo, você não pode fazer nada para apagar os seus pecados. Somente Cristo é quem pode nos salvar pela graça de Deus. Então confie em Cristo e não em si mesmo, e você será salvo da ira de Deus. Você será salvo da condenação eterna. Talvez eu tenha morrido e você daqui 50 anos está ouvindo esse sermão pela internet, mas o poder desta palavra pode te salvar. Mesmo que eu esteja morto, mesmo que muito tempo se passe, esse sermão vai para a internet. Talvez um dia todos nós estejamos mortos, mas o Senhor continuará salvando. Isso é uma coisa maravilhosa. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Quais são? Graça, sacrifício e evangelho. Eu quero encerrar este sermão com o cântico da vitória dos eleitos de Deus. Enquanto eu leio esse texto, eu peço que o Ministério de Música suba aqui. Irmãos, esse é o cântico de Paulo na carta aos Romanos. Olha só, sobre a nossa vitória que o Cordeiro conquistou. Romanos 8, 31 a 39 diz: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação,
ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos unidos a Deus pela fé em Jesus, e assim será por toda a eternidade. Porque o diabo não tem poder de desfazer as obras de Deus. Ele pisou a serpente. E essa é a vitória dele, mas é também a nossa vitória. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo teu evangelho maravilhoso, pela tua graça, pelo teu sacrifício por nós.